Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa edição do Comissão Discute. Comissão Discute, que é um projeto da Comissão de Direito à Saúde da ABA do Rio Grande do Sul, trazendo a saúde em pauta, trazendo discussões, reflexões e dicas a respeito da saúde de uma forma mais clara para toda a população. Hoje, nós temos aqui ilustres convidadas que vão trazer um assunto muito interessante, um retorno para nós, um feedback, uma reflexão, para a gente pensar um pouco a respeito de assuntos peculiares dentro da saúde, aos quais a gente muitas vezes não se atém a detalhes importantes. Em virtude de amanhã, né, ser o dia de comemoração da consciência negra, nós trouxemos um tema muito interessante, que é o direito à saúde da população negra. Então, neste dia, nós trouxemos uma psicóloga, uma enfermeira, e vamos ter um debate muito interessante a respeito disso. Agora, nós temos também a nossa mediadora, que é a nossa coordenadora do GT de Saúde da População Negra. Nós vamos apresentar as nossas convidadas. Então, nós temos a Jéssica Barcelos, que ela é psicóloga clínica, mestranda em psicologia social e institucional e conselheira fiscal da ACEMUM. Boa noite, doutora Jéssica, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? A Líbia, ela nos convidou, foi muito legal, a gente teve uma conversa muito interessante sobre a importância dessa semana, a importância desse mês, né? Que é uma data histórica, e eu só queria agradecer por estar, pelo convite. Excelente, a nós que agradecemos a companhia de vocês. Temos também Lisiane Vieira dos Santos. Lisiane é mulher negra, mãe, ativista, enfermeira, especialista em saúde pública, gerente de serviços de saúde, coordenadora do movimento Meninas Crespas, mestranda em enfermagem pela URGS e conselheira fiscal da ACEMUM. Boa noite, doutora Lisiane, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Saudar, né, aqui a Líbia, né, a Andréia, a Jéssica, minha companheira da CEMUM. Dizer que para mim é muito importante estar nesse espaço, porque essa semana é uma semana muito especial para nós, né, enquanto mulheres negras. Então, quanto mais a gente vai para outros espaços de discussão, que não somente a saúde, para nós é super importante. Então, agradecer o convite, a oportunidade de estar debatendo essa pauta que a gente milita há bastante tempo. Perfeito, muito obrigada. A gente que está muito feliz e deixamos o espaço aberto para quando vocês precisarem ou quiserem ou vierem também através dos nossos convites que não faltarão. Muito obrigada. Doutora Líbia, então agora, por favor, doutora Líbia, que é a nossa coordenadora do GT, faça as honras, doutora Líbia. Muito obrigada, doutora Andréia. Nós duas estamos acostumadas a falar com as advogados e advogadas, mas chamou as nossas convidadas de doutoras. Daqui a pouco, com certeza, vai vir um doutorado, porque as duas já são mestrandas, cada uma na sua área. E também, por um lado, elas são conhecedoras de um tema que, como tu já disse anteriormente, as pessoas não conhecem. Até eu desconhecia muita coisa. Comecei a me preocupar com a saúde da população negra muito recentemente. Até porque Porto Alegre, como tu disse, né, a sua produtora municipal aqui em Porto Alegre, tem todo um trabalho para a população negra, que eu mesmo trabalhando na prefeitura conheci recentemente. E é muitas questões, são muitos assuntos. Aqui a gente vai tratar de alguns temas. E fica já a promessa das meninas e também de mais colegas da área da saúde vir nos trazer, serem convidados, nos falarem mais sobre a saúde da população negra. Vou falar com você a dinâmica. A Jéssica e a Lisiane, organizamos algumas perguntas que serão feitas por mim. E sempre, primeiro eu faço para a Jéssica, depois para a Lisiane. E por último, eu tenho uma pergunta em comum para as duas.
nos organizamos para isso. E no final tem uma atração, tem mais uma convidada, mas vai ficar mais no final do nosso evento. E mais uma vez, Jéssica, Lisane, muito, muito, muito obrigada. Né? E vai ficar a promessa de a gente falar fora de julho, né? Que tem o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e caribenha, e fora de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que é amanhã. Jéssica, eu vou começar contigo. Ficamos sabendo que você atuou junto à política nacional para a ajuda da população negra. Por favor, nos conte a sua experiência. Então, né, essa experiência ela foi muito interessante, muito legal. Eu fiquei 2 anos numa pesquisa de implantação sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Essa política ela existe desde 2009, né? Ela tem 11 anos, mas infelizmente poucas pessoas conhecem ela, né? Aqui em Porto Alegre ela é muito bem implantada, ela é muito bem discutida, mas para fora do estado não. Então a ideia da pesquisa era justamente escolher 20 municípios para que a gente pudesse implantar essa política. Como é que se implanta essa política? Fazendo discussões sobre raça, racismo dentro da saúde, discutindo sobre questões de acesso da população negra, algumas diferenças de tratamento e de doenças que atingem de formas diferentes a população negra e a população branca. Uma muito comum, por exemplo, é a questão da pressão alta, que é muito conhecido que a população negra ela tem mais pressão alta do que a população branca, né? Mas o que não se sabe é que o remédio mais comum utilizado no SUS, ele tem pouca eficácia para a população negra. Ele precisa ser utilizado junto, por exemplo, com um diurético ou com alguma outra medicação. E às vezes fica uma lógica muito de a pessoa não está aderindo ao tratamento, né? Aquele usuário tem um problema, quando na verdade a falta de informação, não colocaram essa informação de uma forma acessível para que as pessoas, os profissionais todos saibam disso e possam pensar num tratamento secundário. Então, essa política, ela é muito mais ampla do que isso, mas ela discute principalmente, ela tem um marco, que é reconhecer que existe racismo na nossa sociedade. Politicamente é reconhecido, justamente por isso é feita uma política especial, né, específica para a população negra, para se pensar como que o racismo nos acomete de diversas formas. E foi muito interessante porque a gente conseguiu implantar nesses 20 municípios. Né? Na maioria desses municípios, a gente conseguiu implantar um comitê de saúde da população negra, onde inúmeros profissionais de saúde conseguiam estar presentes, né? Esses inúmeros profissionais de saúde conseguiam fazer a discussão relacionada aos seus municípios. Esses municípios eles foram escolhidos pelos profissionais que já existiam, né? Como qual era a equipe que tinha uma maior expertise, que tinha condições de fazer essa discussão, e também por dados. Os dados de saúde eles eram muito discrepantes em relação à saúde da população negra e à saúde da população branca. Então, a gente via como, por exemplo, mortalidade materna era muito mais alto em mulheres negras do que em mulheres brancas. E a gente vai desmistificando as coisas, porque a gente vai vendo que vem através de um racismo estrutural. Vem em funções de crenças, como mulheres negras são mais fortes do que as mulheres brancas, por isso elas não precisam de tanta atenção ou tanto cuidado. Né? Muitas vezes nós, mulheres negras, somos colocadas como barraqueiras ou como pessoas que gostam de conflito. Então, muitas mulheres acabam não colocando para fora a sua dor, não conseguindo falar sobre o seu problema para não gerar conflito. E tudo isso vem de questões relacionadas ao racismo estrutural, né? Então, a importância dessa política, que ela já tem aí há 11 anos, ela justamente é para colocar todos esses mitos para fora e a gente conseguir, aos poucos, ir eliminando. Então, a gente fez cursos relacionados à raça, a gente fez cursos relacionados à vigilância, a como enxergar dados, né, diferenciados por raça-cor, a importância do quesito raça-cor e o preenchimento correto dele. A gente fez cursos em todos esses 20 municípios para que, pelo menos, sim, começasse a implantar essa discussão. E foi muito interessante porque a gente teve diversas respostas, né? Desde não precisamos disso aqui porque tratamos todos iguais, até, ai, que ótimo que vocês estão aqui, precisamos de ajuda mesmo para melhorar a formação dessa política.
E foi muito interessante trabalhar com todas essas pessoas, né? E conseguir ver as diferenças que eram dadas ali. Né? Tanto de essa questão de todos iguais, eu acho importante a gente pensar sobre isso. Não somos todos iguais e o SUS não parte disso. O SUS tem um princípio que se chama equidade, que é justamente dar atenção específica para quem precisa de uma atenção específica, né? Ele não parte do princípio de tratar todo mundo igual, porque a partir do momento que a gente trata todo mundo igual, a gente pode estar aumentando as desigualdades entre as pessoas. Então, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência de 2 anos, né, que a gente podia ficar horas aqui conversando sobre ela, mas eu acho que a base é realmente isso, assim, de pensar em estudar a política, levar a política para lugares que não conheciam e de entender como que ser negro no Brasil pode sim causar desigualdades na saúde, né, em função do racismo estrutural. Ótimo, Jéssica. Lisiane, em Porto Alegre, temos alguma ação específica para a implementação da política nacional para a saúde da população negra? Caso você nos relate essa ação específica. Então, Líbia, nós em Porto Alegre, né, a gente, enquanto mulher, né, negra, a gente sabe, reconhece que é um município racista, que tem em diversos pontos, né, de instituições, enfim, muitas questões que demonstram esse racismo estrutural que a Jéssica trouxe. E a implementação da política, ela começa, né, a gente tem uma frase que a gente usa muito, né, que os nossos passos vêm de longe, né. Então, ela começa a própria criação da política, ela vem por uma movimentação social, né, por mulheres negras que lutaram e conseguiram batalhar por isso. E em Porto Alegre a gente tem diversos equipamentos que fazem isso, né? A gente tem, por exemplo, a SEMUM, que é uma associação que a gente faz parte, Maria Mulher, que é uma ONG de mulheres negras que trabalha na periferia de Porto Alegre. Tem o movimento Meninas Crespos, que é um movimento que eu faço parte também, né? E dentre várias organizações sociais que fazem com que a gente combata o racismo cotidianamente. Especificamente relacionado à saúde, né, para a implementação da política nacional, seja da população negra, em Porto Alegre, a gente tem, desde 2012, um curso intitulado como Promotoras de Saúde da População Negra. Esse curso, ele iniciou através de uma área técnica da Secretaria de Saúde Municipal de Saúde de Porto Alegre, coordenada por uma mulher negra, né, a Elaine Soares, que é, para mim, uma referência em Porto Alegre, né, eu digo para ela que muito do que eu hoje é porque eu a conheço há bastante tempo. Então, a Elaine bravamente bancou essa ideia de que nós deveríamos capacitar e trabalhar com os profissionais de saúde uma política que vai trazer à tona o racismo e que vai dar conta de atender uma população que a gente sabe que no Brasil, hoje, ela é mais da metade, ela é composta por 54% das pessoas. E que essa população, sim, ela tem a menor renda, a menor acesso ao trabalho, a menor condições de vida, e isso impacta na saúde. Então, esse curso de promotoras, ele iniciou em 2012, ele formou até o ano passado 19 turmas, se eu não me engano. Então, a cada ano se formavam 2 turmas com um quantitativo bem grande de pessoas. Esse curso ele era destinado a profissionais de saúde, especialmente primária, né, da atenção básica, então dos postos, mas ele foi ampliando e ele foi abarcando nessa formação gestores, profissionais das universidades, então pessoas que estão na formação, né, na graduação, controle social. A edição que eu me formei, porque eu também sou promotora de saúde da população negra, na minha edição de 2018, nós tínhamos pessoas até de outros municípios fazendo esse curso. Então, ele é um curso muito potente, que ele traz todo um histórico, né, desde a época da escravidão, então ele vai chegar na saúde, mas sem deixar de falar da história do negro no Brasil. E por que o racismo se forma e por que hoje ele é tão adoecedor, né, para essa população. Ótimo, Lisiane. Grande Elaine Soares, enfermeira,
e ela é coordenadora das políticas para a saúde da população negra em Porto Alegre. Realmente, como a Lisiane disse, é uma referência para todos nós. Foi com ela, quando ouvindo uma palestra dela, que eu vi tantas coisas que nós tínhamos que falar sobre a saúde da população negra que a gente não tinha nem noção. Então, ela é uma grande referência para todos nós. Como a Lisiane disse, nós temos o curso de promotor da saúde da população negra em Porto Alegre. Jéssica, como este curso foi realizado no estado do Rio Grande do Sul? Então, né, através dessa pesquisa, né, que ela era financiada pelo Ministério da Saúde, eu acho importante colocar isso, porque é o Estado mostrando a necessidade dessa política, são pessoas que estão dentro, né, do Ministério da Saúde, buscando fazer essa política, buscando que essa política seja implantada de uma forma mais efetiva. Então, nós convidamos esses 20 municípios selecionados. Foram só 20 municípios, porque infelizmente não temos pernas para todos os municípios, né? Então, foram esses 20 municípios onde existia uma maior discrepância em relação à saúde da população negra e à saúde da população branca. Foram convidados essas pessoas, 2 profissionais de saúde de cada município, buscando que esses profissionais eles fossem da gerência, justamente para que eles pudessem reproduzir esse curso dentro dos seus municípios. Alguns conseguiram trabalhar com isso, né? Outros, infelizmente, não, mas ainda estão em construção, justamente porque, por mais que a pesquisa tenha acabado, a política não acabou. E esse curso foi muito interessante colocado no Estado, porque a gente chamou esses municípios para vir para cá. O Ministério da Saúde ele conseguiu financiar a vinda desses profissionais para Porto Alegre, justamente para fazer uma política efetiva, porque a gente sabe que muitos municípios não têm verba, então fica mais difícil. Então, nós conseguimos essa verba para trazer essas pessoas e fizemos várias aulas, né? Foi um curso de duração de 6 meses. Vinham para cá durante um fim de semana no mês, né? Um fim de semana, desculpa, não foi durante o fim de semana, mas foi durante 2 dias na semana. Cada mês vinham com uma temática. Então, nós tivemos temáticas históricas, né? Como trouxe a Liz, foi um curso bem semelhante ao de Porto Alegre. Temáticas históricas, temáticas psíquicas. Nós tivemos uma aula específica sobre a psique das pessoas negras e como o racismo afeta a nossa sociedade. Ele não afeta só a gente, mas ele afeta também as pessoas brancas. Temos uma aula específica sobre branquitude, para entender qual é o papel da pessoa branca nessa luta antirracista e como o racismo também vai afetar as pessoas brancas com diversas outras questões. Tivemos aula sobre determinantes de saúde e como o racismo ele é um determinante de saúde. E o racismo ele vai impedir que a gente tenha acesso à saúde por inúmeras coisas. O racismo ele vai afetar a nossa economia, e afetar a nossa economia é afetar diretamente a nossa saúde, tanto pela compra de remédios, tanto pelo deslocamento. Muitas pessoas não têm condições de fazer um deslocamento para ir a um local mais central. Então, de pensar em municípios pequenos, onde não se tem tantas unidades de saúde como aqui, ou que não tem estratégia de saúde da família, o que fazer. E isso tudo foi discutido dentro desse curso, justamente para que se possa criar políticas que façam sentido para a população daquele município, né? Para não ficar só uma mera reprodução de uma cartilha, mas que as pessoas pudessem trazer qual eram as suas demandas municipais, para entender a região daquele espaço, né? Então, o curso foi muito legal, ele foi muito interessante, a gente teve discussões bem profundas, a gente tem relatos de pessoas que saíram completamente modificadas depois daquele curso, que nunca tinham pensado sobre uma política específica, que não entendiam o porquê de uma política específica, e saíram de lá entendendo quais são as diferenças de saúde, as diferenças que afetam a população negra e a população branca numa sociedade racista como a nossa. Isso mesmo, Jéssica. Lisiane, em relação à sucessão na carreira, quais são as dificuldades enfrentadas pelo profissional da saúde negro e pela profissional da saúde negra? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Assim, ontem, conversando com uma colega, ela dizendo, eu não, que essa semana a gente é muito, né, acionada, né, para falar,
E eu acho que é isso que tu traz também, né, Líbia? A gente precisa falar sobre isso o ano inteiro, porque ele nos afeta o ano inteiro. E aí ela dizendo assim, eu quero falar sobre coisas boas, assim, sobre a ascensão da população negra, das mulheres negras, né? E eu hoje, né, nos meus 40 anos de idade, eu posso dizer que hoje eu consigo trazer uma trajetória de não diria uma ascensão aceitável, mas melhor do que eu poderia me imaginar alguns anos atrás, mas que também começou tardiamente por conta disso, porque a gente sabe que para a mulher e para a mulher negra chegar em alguns lugares é muito mais difícil. Né? Então, eu ingressei na universidade, né, em 2005, quando eu consegui me graduar em enfermeira, porque eu fui beneficiada pela política de cotas. E quando eu fui para a universidade, que eu me descobri uma mulher negra, né, num lugar racista, eu entendi que eu precisava trabalhar sobre isso e que eu tinha que ser uma enfermeira diferenciada, porque eu deveria... eu não iria encontrar lugares de trabalho que me acolhesse por conta da minha cor. E isso, de fato, aconteceu. Quando eu me formei, eu não consegui trabalho em Porto Alegre, né? E fui trabalhar no Rio de Janeiro. Trabalhei no Rio de Janeiro por 3 anos, nas unidades de saúde da família de lá, que para mim foi um crescimento profissional enorme, enquanto enfermeira, enquanto pessoa, né? E depois eu retornei para Porto Alegre e trabalhei em outros municípios, como Viamão, né? Em outros lugares, até eu ingressar no concurso público de Porto Alegre, do IMESF, né, que é o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, que tinha tinha que organizar a saúde da família em Porto Alegre. Então, eu entrei nesse concurso em 2016 e assumi uma unidade como enfermeira assistencial. Logo em seguida, eu já assumi um cargo de coordenação. Então, eu dividi a função de enfermeira e de coordenação. Essa primeira unidade, ela era uma unidade na Lomba do Pinheiro, que é um dos territórios em Porto Alegre que tem a maior população negra também. E aí, as pessoas se viam muito reconhecidas com a minha presença ali. Elas viam uma pessoa de jaleco, uma mulher negra de jaleco, que era uma enfermeira. E logo depois elas sabiam que eu era a coordenadora daquela unidade. Então, elas vinham muito com esse reconhecimento, assim, né? Outra questão que foi, dentro do IMESF, né, eu pude atuar como apoiadora institucional, que também foi uma ascensão dentro do próprio instituto, que por conta do meu conhecimento, né, da minha formação, eu consegui chegar nesse cargo de gestão, um cargo de apoio de gestão. Depois desse cargo, eu fui gerente da primeira clínica da família de Porto Alegre, e essa clínica da família está na Restinga, que é um território negro, que é um território onde as pessoas são 100% quase usuários do SUS. E a maioria das unidades de saúde da Restinga não tinham pessoas negras, trabalhadores negros. Então, eu estar naquele cargo de gestão fez com que as pessoas que iam buscar os atendimentos, elas se sentiam representadas e se sentiam melhor acolhidas. Então, para mim, isso foi muito importante, porque as pessoas diziam isso. Elas falavam, que bom te ver aqui, que bom saber que tu é a gerente desse posto, que bom saber que tu estás aqui. Né? E para a juventude, isso demonstrava o quanto era possível para elas estarem naquele espaço e chegarem ali onde eu cheguei. Depois dessa gerência na clínica da família, eu fui para um cargo maior, né, de gestão maior no IMESF, que era fui trabalhar na diretoria do IMESF como assessora técnica. Também fui por conta do meu conhecimento, de toda a história que eu construí no IMESF, mas eu era a única mulher negra a ocupar este cargo. Eu fui a única mulher negra a ocupar este cargo. Eu fui a única mulher negra a estar lá discutindo entre vários gestores brancos coisas de um território que abarca população pobre e população preta também. Então, a nossa ascensão ela é muito pautada no nosso esforço que todo mundo tem, né? A população negra tem. Mas a gente sabe que os nossos entraves, eles são muito maiores por conta do racismo que a gente vivencia, né? E, na verdade, é uma intersecção, né? É o sexismo e o racismo.
Então, a gente tem que estar todo o tempo mostrando que a gente é capaz de estar naquele espaço e que eu poderia estar fazendo gestão, né, da atenção primária de Porto Alegre, onde eu estivesse. E hoje eu ainda estou num cargo de gestão, mas é isso, assim, a todo tempo a gente tem que estar sempre cuidando, né, como é que a gente se posiciona, a gente sempre tem que ser firme, tem que saber do que a gente está falando, né, porque para a mulher negra é diferente. Esta questão a Lisiane quis trazer hoje para o nosso evento, e é engraçado porque a gente vê profissionais como auxiliares e testes de enfermagem, ela é um público feminino e negro, né? Eu, por exemplo, sou filha de uma profissional da saúde que era uma auxiliar de enfermagem. Quando a gente vai ver cargos de destaque, né, como os casos das meninas, como a Lisiane, que é uma enfermeira, e a Jéssica, como psicóloga, médico, nutricionista, e outras áreas com curso superior e de destaque, já é difícil encontrá-los, tanto homens negros e mulheres negras, né, e com formação em pós-graduação e em cargos de chefia, né, e de liderança. Né? Quanto maior o destaque, mais difícil. Né? E como a Lisa disse, sempre tem que mostrar que tem mais conhecimento, que está sempre é melhor, e para a mulher negra sempre é mais complicado. Assim. Então, muito obrigada, Lisa, por trazer essa questão para a gente, né? Que quase a gente ia esquecendo. Isso. Desculpa só para complementar, é bem isso que tu trouxe, Líbia, assim, a gente sabe que a enfermagem, assim, o Corém, né, que é o nosso órgão que nos rege, ele não tem esse recorte, né, de quantos profissionais são negros ou não são, né, tem a questão do gênero, né, isso, porque é isso, sim, a questão da raça-cor nunca é importante, né, então a gente não tem esse recorte, a gente sabe porque a gente vivencia isso, né, a gente observa isso. Então, se a gente identifica que, por exemplo, na enfermagem, né, eu digo a nível de graduação, e não estou desmerecendo as técnicas, que são super importantes, né, e elas também têm um papel super importante, mas quando a gente sabe que a gente tem uma formação de enfermeiras negras, né, enfermeiras ou enfermeiros negros, e a gente não os vê nos hospitais, isso tem que nos acender uma luzinha e perguntar, bom, por quê? Se eu tenho uma turma que se forma um quantitativo razoável de profissionais negros, por que eles não estão aqui atuando? Então a gente precisa ampliar o olhar para essas questões. Fica a pergunta para reflexão. E mais a coisa que a Lisiane trouxe, né? O Mundo da Saúde justamente vai procurar trabalho em pequenas cidades, no interior, quando não é o caso, vai para outro estado. Eu conheço um caso de uma colega que é médica, né, que foi para outro estado e está por lá, fazendo residência. Não conseguiu fazer residência no Rio Grande do Sul. Foi fazer no Rio de Janeiro, por exemplo. Está lá por enquanto. Continuando. Com licença, dizendo uma coisa, um ponto, uma reflexão sobre o que a Lisiane falou, que eu achei muito interessante, é que ela mostrou o exemplo da pessoa ir à unidade básica de saúde, né, e ver alguém representando ela lá e se sentir acolhida e também ter como exemplo de que se ela pode, eu também posso. Isso aí é muito bom. Andréia, Exemplos têm que ser dados. É importante isso. Quando tu encontra um profissional da saúde negro ou negra, né, uma médica, uma enfermeira, uma psicóloga, vai ter um momento de que a gente sabe que vai ter o acolhimento e sabe que aquele profissional vai te ouvir do jeito que tu quer. Não é a mesma coisa se fosse com uma pessoa, um profissional não negro. É diferente mesmo. Continuando. Né, Jéssica, essa que foi essa pergunta, eu pedi para vir para a nossa discussão aqui. Quais são os impactos do racismo na saúde mental? Bom, são vários, né? E eu acho que a gente tem que pensar também um pouco do que a Lisiane está trazendo, que também vai impactar na saúde mental uma representatividade. Né? Então, vai fazer diferença conseguir te ver em outros lugares. E quando a gente não se vê, a gente começa a aceitar o que é dado. E, infelizmente, ainda é dado para a população negra situações de subalternidade
ou de trabalho braçal, e não é um problema fazer o trabalho braçal. O problema é quando tu acha que tu não tem escolha. O problema é quando tu acha que tu não tem capacidade de fazer outras coisas, e o racismo, ele faz isso com a nossa saúde mental. Existe um termo chamado síndrome do impostor, que é justamente quando a gente não acredita que tem capacidade para fazer determinada coisa. Quando a gente acredita, quando a gente acha que nosso trabalho, ele é falso, ele é fraco, que nós não somos tão bem qualificadas. E isso, muitas pessoas da população negra, elas passam a acreditar nisso, porque justamente em função de um racismo estrutural, foi colocado que nós não temos condições de fazer um trabalho intelectual, que nós não pertencemos a determinados lugares, e a faculdade é um deles, né? A graduação é um deles, e que isso tem mudado com as cotas, não só pelas cotas, mas pela representatividade. Quando tu começa a pensar, não, mas tem negros na faculdade, então eu também posso participar disso, né? E isso é importante. O racismo, ele vai causar impactos como sintomas, como sentimentos de inferioridade, como escape, como a gente busca alguns escapes da realidade através de álcool e drogas, né? Se sabe que uma população negra tem maior incidência em relação ao abuso de álcool e drogas, e em função dessas questões, justamente por fugir da realidade. Quando eu não consigo lidar com determinada coisa, eu preciso fugir dela. Então, se a gente não discute sobre racismo, não faz lives como nós estamos fazendo hoje, acaba que a gente não entende o porquê desse sofrimento. E daí tu precisa fugir dele. E quando tu foge dele, tu pode entrar nas questões de drogas, de álcool, de abuso, de outras substâncias, né? Então, o racismo, ele vai impactar na nossa saúde mental de inúmeras formas. E o racismo, ele também impacta na saúde mental da pessoa branca, né? Ele não vai fazer um prejuízo tão grande, mas ele vai criar crenças em relação à pessoa negra. Então, segurar a bolsa quando uma pessoa negra está passando do lado, acreditar, o que já aconteceu com inúmeras pessoas, inclusive comigo, e de desqualificar o profissionalismo de uma pessoa negra. Já perguntaram para mim, tu realmente é psicóloga? Tu já te formou? Tu já isso, tu já aquilo, causando descredibilidade, né? A gente teve muitos relatos, por exemplo, de pessoas que foram buscar uma segunda opinião de um outro médico quando foram atendidos por médicos negros ou negras, né? Só que no sentido não era buscar uma segunda opinião, como a gente pensa, assim, não, vamos buscar uma segunda opinião para buscar um tratamento alternativo. Foi buscar uma segunda opinião por desacreditar daquele profissional negro ou negra, né? Para dizer, não, eu não vou tomar o remédio que aquela pessoa negra está me mandando, porque ela com certeza não estudou tanto quanto a pessoa branca. Ela não é tão qualificada quanto a pessoa branca. Era nesse intuito de buscar uma segunda opinião. E isso vai gerando descrença em nós mesmos também. Porque a gente começa a pensar, bom, se todo mundo está falando que eu não sou bom, talvez eu não seja bom. E daí vai gerando depressão, pode gerar melancolia, crises de ansiedade fortes. E tudo isso pode ser relacionado ao racismo, baixa autoestima. E daí e eu gosto de falar que a autoestima, ela não é só a estética. Ela inclui a estética, mas ela não é só. Então é de pensar, de ser burro, de ser feio, de não ter capacidade, né? Tem muitas questões de crianças que são crianças negras extremamente tímidas. Daí tu pensa, são tímidas ou elas foram silenciadas? Essas coisas, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser pensadas, né? As crianças negras que são consideradas levadas. Será que elas são tão levadas assim ou as pessoas não têm paciência? Eu trago isso, né? Uma vez aconteceu comigo no colégio. Eu e uma amiga minha, branca, fazíamos muitas discussões. Nós éramos aqueles alunos que enfrentam os professores, né? Alguns professores não gostam muito disso, outros acham que é legal porque conseguem fazer uma discussão, mas muito de questionar mesmo, não de desrespeitar. E eu fui, depois de um ano, fazendo basicamente as mesmas discussões, porque nós éramos muito amigas, então quando uma começava a discussão, a outra comprava para ter apoio. No final do ano, eu fui chamada na secretaria, porque eu era uma pessoa arrogante e que os professores não sabiam lidar comigo. A minha colega branca, ela era considerada uma pessoa com uma personalidade de liderança e os professores gostavam dela. Nós fazíamos exatamente as mesmas discussões.
Então, por que uma pessoa questionadora branca, ela é entendida como questionadora, e isso é algo positivo, e uma adolescente negra, ela é tida como arrogante? O que isso me ensina? O que isso ensina para as adolescentes negras? Não posso questionar. Não posso falar em sala de aula. Não posso fazer determinadas coisas, porque eu vou ser chamada na secretaria e isso vai ser um problema. Então, todas essas coisas, elas vão gerando sintomas de depressão, de ansiedade, sintomas onde a gente vai buscar na bebida, em outras drogas, às vezes negar a própria negritude. Então, muitos de nós negam a negritude, de se colocar, não, eu não sou negro, eu sou moreno, de negar outras situações de, bom, eu sou negro, mas eu sou diferente dos outros negros, então eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, que são consideradas questões de negritude, eu não posso gostar, não é só uma questão de gosto, né? Então eu não posso ser vista no carnaval, por exemplo, porque isso é coisa de negro, e eu sou uma pessoa diferente. Existem os negros e eu. Essa diferenciação, esse distanciamento, esse afastamento são gerados de um sofrimento psíquico que o racismo causa. Né? Não é uma mera escolha, não é um mero gosto, mas sim uma tentativa de se afastar da negritude para tentar se afastar do racismo. Não em relação à sua raça, mas em relação ao sofrimento que isso causa. Então, o racismo ele vai mexendo na nossa psique de uma forma muito profunda e de uma forma que muitas vezes a gente não entende, porque é passado de geração para geração sem que a gente consiga discutir sobre isso. Então, tem coisas que a gente faz hoje em dia, que a gente reproduz, que eram muito, talvez, até protetivas, por exemplo, na época da escravidão, mas hoje são prejudiciais. Eu sempre trago um exemplo também, eu gosto de trazer os exemplos da minha vida, até para não expor as outras pessoas, né, que não me autorizaram. Mas a minha mãe, ela é uma pessoa incrível, né? Eu sou totalmente fã da minha mãe e eu quero que isso fique claro. Mas acontecia, durante toda a minha vida, minha mãe sempre falou muito do meu cabelo. Meu cabelo é ruim, que ele precisa ser dominado, ele precisa baixar a raiz, ele precisa ser alisado, entre várias coisas. Isso significa que a minha mãe é racista? Claro que não. Isso significa que a minha mãe, por ser uma mulher negra, entende que a sociedade vai me aceitar melhor se eu estiver mais próxima do branco. Então, se eu alisar o cabelo, as pessoas vão me aceitar melhor do que de Black Power. Isso passou toda a minha infância e toda a minha adolescência. Eu precisei entrar na faculdade, estudar psicologia, estudar autores negros falando sobre a psique da pessoa negra para entender isso. Porque até eu começar a estudar essas questões, eu simplesmente achava que minha mãe não gostava do meu cabelo. E imagina para uma criança a mãe não gostar de uma característica dela. Então, todas essas situações, elas são dadas em função do racismo. Isso também não era culpa da minha mãe. Isso é culpa de uma sociedade racista que colocou na cabeça dela que a filha dela seria melhor aceita assim. E eu quero também que fique registrado que eu não estou falando bem ou mal de quem alisa os cabelos, essa não é a questão. Mas o motivo de fazer isso. O que te influenciou a fazer isso? Tu realmente não gosta do teu cabelo ou tu foi influenciada a não gostar do teu cabelo? Vamos pensar em várias cirurgias plásticas. A rinoplastia é uma cirurgia extremamente alta dentro das pessoas negras. Aí tu vai pensar, por quê? Por que uma característica negra ela deve ser tirada? Por que ela não é vista como bonito? Então a gente vai pensando todas essas questões e o racismo ele vai influenciando para que a gente mude as nossas formas sem questionar. Eu também não sou contra nenhum tipo de cirurgia plástica, nem nada dessas questões. Se tu tem condições de alterar alguma coisa que tu não está conseguindo lidar, ok. Eu acho que tu tem que pensar muito além. As cirurgias plásticas e o alisamento é muito além disso. Mas tu precisa questionar o porquê não gostar dessas características. Daí te questionar realmente. Tu realmente não gosta dessas características ou é porque o racismo colocou que tu não deve gostar dessas características, né? E isso vai gerando várias situações, como eu já disse, de depressão, de ansiedade, de negação, de se achar inferior. E muitas vezes isso vai dificultar alguns acessos. Porque tu cria uma imagem tão inferiorizada de ti mesmo
feita pelos outros, que eu acho que isso é importante para não culpar a pessoa negra, mas construída pelo racismo, que muitas vezes tu vai pensar, não vou me candidatar àquele emprego, eu não tenho qualificação para isso. E às vezes a gente vê pessoas brancas com menos qualificação conquistando esse emprego, justamente porque existe essa crença que as pessoas brancas podem ser mais qualificadas do que as pessoas negras. E isso não se dá por causa do negro por ele ser negro. Eu quero que isso fique muito bem registrado, que a responsabilidade não é da pessoa negra, né? Isso são consequências de um histórico racista que nós vivemos em função da escravidão e que nós temos consequências até hoje de representações do que é ser negro, do que é ser branco na nossa sociedade. Não, tudo isso foi introjetado em nós. Né? Isso não nasce com a gente. Eu quero que fique muito bem registrado as questões que não existe essa frase o negro é mais racista. O negro não é mais racista. O negro ele sofreu diversas consequências ouvindo sempre que ele era inferior ou que ele era ruim. Então, ele acaba gerando atitudes de negação da sua própria negritude para tentar escapar desse racismo. Então, isso foi colocado para a gente. Né? O negro não é mais racista. E sim, ele foi colocado numa sociedade racista que sempre interiorizou ele. E acaba gerando consequências psíquicas de baixíssima autoestima e questões intelectuais, né? E daí, a autoestima inclui tanto a questão estética quanto a questão intelectual e as questões de se sentir qualificado a fazer determinadas coisas, né? Por isso que a gente precisa discutir para tudo isso ser desmistificado e a pessoa negra conseguir se libertar dessa ideia de inferior que foi colocada pela nossa sociedade. E que a pessoa branca também consiga entender isso. Para se libertar dessas ideias e não ter questionamentos em relação a contratar uma pessoa negra, a respeitar as pessoas negras, a não ter medo de pessoas negras quando elas estão passando na rua, né? A não associar a mulher negra a mulata gostosa. Existem pesquisas que mostram que mulheres negras têm 4 vezes mais chance de ser estupradas do que uma mulher branca. E isso está ligado à hipersexualização. Isso tudo são consequências psíquicas deixadas pela escravidão e marcadas e reforçadas pelo racismo cotidiano de hoje. Ufa, Jéssica. Poderia fazer vários comentários da tua fala. Já estávamos combinados que ela ia falar mais tempo. Acho que fica para ter uma sugestão para uma outra live, a questão a questão do cabelo liso, né? A questão da transição capilar, né? Eu, por exemplo, eu tenho cabelo liso e com todas as discussões, com o tempo, eu comecei a me perguntar por que eu aliso o cabelo, né? Que é desde criança, né? E eu nem lembro mais do meu cabelo natural, eu não lembro mais, né? No meu caso foi diferente porque no meu tempo não tinha produtos adequados, então a melhor solução foi alisar, né? Que já era moda da época, né? Mas aí isso é para uma outra live. E a questão, e eu quero já deixar registrar, que a questão do que o primeiro lugar que as crianças negras sofrem racismo é a escola. A escola é um local que muitas crianças têm sempre alguma história. Ou porque a questão do cabelo que acham ruim, que acham feio, a questão da cor da pele que acham feia, ou quando ela não é convidada para fazer algumas atividades, né? Uma peça de teatro, ela não é convidada, né? E podendo participar, né? Quando tem peça de teatro com princesa, esquece. Nós, meninas negras, somos abandonadas, né? Mas muito obrigada, Jéssica. Nos esclareceu bastante coisa. Lisiane, quais são as situações de saúde que a população negra está mais exposta? Eu acho que para além dessa aula que a Jéssica trouxe, né, que é bem isso, assim, né, a gente tem que pensar que a saúde, né, a gente aprende isso, né, que a saúde ela não é só a ausência de doença, né, ela é um pleno estar, né, físico e mental, e isso é refletido de várias questões, né, então é isso, assim, então a gente tem uma sociedade que coloca, introjeta tudo isso na cabeça de uma criança, por exemplo, né, como é que a gente pode pensar que ela vai viver a vida dela de uma forma saudável, né? Infelizmente, né, a gente precisa trazer também as coisas que são ruins, né, para uma conversa dessa,
Que é isso, assim, a Jéssica trouxe a questão da hipertensão, né, arterial. Eu, na minha graduação, quando eu me descobri negra, entendi que eu tinha que falar sobre isso, eu quis falar sobre as doenças prevalentes das mulheres negras. E eu ouvi das minhas professoras, na época, todas mulheres brancas, que eu nunca ia achar nenhum material sobre isso. E aí, quando eu fui para Maré Mulher, eu descobri que sim, tinha material sobre isso, que já tinha mulheres que vinham antes de mim, da saúde, falando sobre isso. E aí elas já apontavam que a hipertensão, ela é uma doença que ela é prevalente na população negra, por questões genéticas e por questões da própria estrutura de vida daquela pessoa, né? Que é isso. Essa pessoa, ela já tem uma disposição genética e ela tem mais dificuldade de acessar o serviço de saúde, porque talvez ela não seja bem acolhida naquele serviço, porque ela precisa trabalhar e ela não consegue ir numa unidade de saúde, porque ela prefere cuidar da família, dos filhos, do marido, para depois pensar nela. E aí, quando ela vai se descobrir hipertensa, ela já está com agravamento, ela já está diabética, que também é uma outra doença que prevalece na população negra. Miomas uterinos é uma doença que é prevalente na população negra. A gente tem relacionado às crianças a anemia falciforme, né, que é uma doença genética, né, e por conta da política, a gente conseguiu hoje que todas as crianças façam o teste do pezinho e consigam rastrear várias doenças, e a anemia falciforme é uma delas. Então, o que a Jéssica trouxe lá antes, falando que o racismo, ele também é importante para a população branca, é pensar que as nossas lutas, elas acabam também trazendo essas questões, que hoje nós temos um teste de pezinho para todo mundo pelo SUS, por conta desse debate da anemia falciforme. Eu tenho um documento, um material que eu utilizo muito, né? Porque como eu trabalho na atenção primária, na atenção básica, faço mestrado, né? Eu sempre falo que trabalhar a temática da população negra, tu tem que, em determinados espaços, trazer dados, porque contra dados não há argumentos. E aí tem um documento público que ele é feito pelo IPEA, que chama Atlas da Violência. O Atlas da Violência, ele tem edições anuais, né? E o Atlas da Violência de 2020, que saiu, né, agora, ele traz que em 2018 foram assassinadas 58 mil pessoas. Dessas, 75,7% eram negras. Embora tenha havido uma redução de 12% na taxa de homicídios entre 2017 e 2018, o Atlas de 2019 já trazia que em 2017, 75% também era a população negra. Ou seja, esse número ele vai aumentando, né? Ele também traz que entre a idade de 15 a 19 anos, 59,1% dos jovens assassinados foram negros. Homens jovens negros, 59%, tá? Isso é de 2018, tá no ato de 2020 agora. Em 2018, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas, totalizando tendo um total de 4.019 vítimas, tá? E também o Atlas traz isso, assim, que embora haja uma redução de 8,4% entre 2017 e 2018, esse cenário melhorou apenas para as mulheres não negras, que são as brancas, as amarelas e as indígenas. Porque quando se pega a taxa das mulheres não negras, em 2018, ela caiu para 11,7%. Ao mesmo tempo que para as mulheres negras, ela aumentou 12,14%. Então, a gente tem uma redução das mulheres não negras e tem um aumento para as mulheres negras de 12,4%. E aí a gente tem o dado mais bruto, né? Que então, em 2018, 68% das mulheres assassinadas eram mulheres negras. E aí, em 2018, a gente tem o assassinato da Marielle. Né? Então, é um ano bem emblemático, né? Que traz muitas questões. E aí, o Atlas traz esses relatos bem importantes, assim, né? E aí, eu trouxe esse dado pesado, duro, para a gente refletir, né? Que é uma questão que impacta na economia, que impacta em várias questões, né, do nosso país, né? Porque a gente está falando de uma população ativa, né? Economicamente ativa, né? E eu trago uma sementinha para reflexão, porque, assim, falar da saúde da população negra são muitas coisas, são muitos dados e a gente tem muita coisa para falar.
Mas existe uma outra questão muito impactante para nós, que é a questão da violência obstétrica. Então, a gente tem um estudo, né, um artigo que foi publicado este ano, em março desse ano, pela Abrasco, de uma médica, que ela pesquisou partos, enfim, histórias de mulheres, né, entre 2011 e 2012. Então, ela fez uma pesquisa em mais de 23 mil mulheres, assim, né, em prontuários eletrônicos. E aí ela conseguiu mostrar o que a gente já sabe, né, que a gente vivencia, de que as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem violência obstétrica. Essa violência obstétrica, ela vai desde a violência psicológica, física, né, que é isso de dizer que a mulher é mais forte, que a mulher negra não precisa ganhar analgesia na hora do parto, que pode esperar muito tempo para conseguir realmente ter o seu bebê, que ela não precisa ter um acompanhante na hora de ganhar o filho, sendo que isso é uma prerrogativa que está prevista em lei, né? Então, assim, por que a mulher negra não precisa ter um acompanhante? Traz a questão da peregrinação do parto, né? Essa mulher negra, ela vai bater em várias maternidades até ela conseguir entrar numa maternidade para ganhar o seu filho. Né? Então, isso é um dado que já tem, né, uma pesquisa trazendo sobre isso, que é o que eu falo. Se a gente tem um dado, se a gente tem uma pesquisa apontando sobre isso, eu não posso fechar os olhos e dizer que isso não é um racismo estrutural. Um racismo institucional, né? Isso é um racismo institucional, né? E aí, ele traz que as mulheres brancas, elas são as mulheres que são mais submetidas à cesariana. Mas são as mulheres que utilizam os planos de saúde. Mas quando a gente pensa e pega o dado das mulheres que o desfecho da violência obstétrica foi a morte da mulher, e esse dado é maior na população negra. Sendo que em 2018 o Ministério da Saúde apontou que das mulheres pretas e pardas, 65% dos óbitos maternos foram em mulheres negras. Então, a gente precisa também pensar e falar sobre isso. E nesse espaço que a gente está hoje, é pensar que no Brasil não há uma definição legal para essa violência obstétrica. Como é que a gente vai conseguir mensurar isso e trazer isso para uma questão jurídica mesmo, né? De um crime, de uma questão mais pontual, para que a gente consiga fazer uma ação criminal sobre isso, né? Então, no Brasil, a gente não tem nenhuma política definida sobre isso. Sendo que outros lugares a gente tem, como a Argentina, o Uruguai, né? A gente já tem. E no Brasil, não. Ok. Jéssica, por que é necessário o quesito raça e cor no preenchimento de formulários? Acho que a Lisiane respondeu a pergunta. Né? É justamente para isso, para a gente ter esses dados e poder fazer políticas públicas efetivas, né, para eliminação ou pelo menos diminuição do racismo. Porque quando a gente não sabe como é que está a nossa população, quando a gente não sabe como fazer essas diferenciações que a Elisiane trouxe desses dados, a gente acaba na premissa de tratamos todos iguais de novo. E a gente precisa ver que as pessoas não são tratadas iguais, que as coisas não são iguais para as pessoas. Para isso, a gente precisa desses dados, do quesito raça-cor. Né? A gente ensinou muito isso no curso de promotor de saúde da população negra, justamente porque as pessoas elas não faziam esse preenchimento, elas achavam que não era necessário, que não fazia sentido, para que perguntar isso? Então, é justamente para poder fazer esses dados, fazer boletins mais próximos da realidade de cada região. Né? A gente teve uma situação onde foi visto numa unidade de saúde que, pelos dados dessa unidade, já tinham pessoas brancas. Mas como ela foi visitada, tinha muitas pessoas negras ali. Daí foi questionado como assim. Quando foi questionado isso, foi dito, mas é que quem preenche o prontuário eletrônico, quem coloca o prontuário eletrônico, tira do papel para o computador, é um estagiário, e eu quero que fique registrado que não é culpa do estagiário. E foi instruído para esse estagiário colocar as coisas que não são importantes como um. Nos prontuários, normalmente,
o número 1 representa a cor branca. Então, todas as pessoas daquela unidade eram colocadas como brancas, porque não achavam importante algum dado. E daí, esse dado, como é que tu vai fazer projetos de promoção de saúde para a população negra se não existe a população negra naquela unidade? Como é que tu vai pensar sobre questões de raça, né, justamente focando na população negra se não existe população negra? E, inclusive, tem essa desculpa em alguns momentos. Aqui não tem negro, então nós não precisamos pensar sobre isso. Mas quando a gente fala de relações raciais, quando a gente fala de racismo, a gente está falando que também existe uma outra raça que está oprimindo alguém, então ela também precisa ser discutida. Então, o preenchimento do quesito raça-cor é extremamente importante, justamente para a gente ver esses números que a Elisiane está trazendo, justamente para a gente poder entender como a nossa sociedade funciona, e sem esse quesito, a gente fica muito no escuro, né, no sentido de não enxergar. O preenchimento do quesito raça-cor, ele tem 5 opções, que é branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Eu acho importante trazer aqui, para quando for feito qualquer tipo de preenchimento, né, seja em pesquisa, seja na saúde, seja onde for, para se entender quem são essas raças. E é importante que se entenda principalmente o pardo. O pardo faz parte da população negra. Muitas pessoas não sabem disso. Então, algumas pessoas brancas que não se encaixam naquele perfil mais estereotipado da Europa, que é uma pessoa extremamente clara, de olho claro, loira, de cabelo extremamente liso, né, acaba se colocando como pardo porque não acha que é branco o suficiente. Só que essa pessoa não se encaixa também na população negra. Então, é importante a gente explicar que se a pessoa colocar como autodeclaração parda, ela vai entrar na contagem da população negra. Então, a gente precisa saber quem são essas pessoas. Né? A questão do amarelo. Amarelos são descendentes de pessoas asiáticas. Já aconteceu situações onde as pessoas colocaram a sua autodeclaração como amarelo porque estavam anêmicas. Então, estavam com a pele mais amarelada e colocaram só amarelo. Isso vai para registro. Isso enviesa pesquisas, isso enviesa dados. Então, é importante que a gente saiba como preencher o quesito raça-cor para ser mais fidedigno possível. E esse dado é extremamente importante para a gente poder gerar políticas como a Política Nacional de Saúde da População Negra. Para a gente poder gerar políticas focadas onde tem algo prejudicando alguma população específica. Então, essa é a importância do quesito raça-cor, né? A Lise trouxe de uma maneira incrível toda a importância do quesito raça-cor. Ótimo. Agora, uma pergunta para as duas. Quais são os impactos da pandemia para a população negra? E já peço que vocês façam suas considerações finais, para depois vir a nossa convidada especial de hoje. Então, embora nós tenhamos, né, que há o quesito raça-cor, ele é obrigatório, né, que a gente precisa perguntar, a gente encontra essa dificuldade das pessoas preencherem esse dado e acharem que isso é importante. Isso é uma naturalização do racismo, né, de achar que isso não é importante. E na questão do Covid, isso está aparecendo muito, porque a gente tem uma invisibilidade da real situação da população negra relacionada ao Covid. Porque se a gente sabe que quando começou-se a falar do Covid, nós tínhamos que se preocupar com a população vulnerável, em situação de risco, que eram hipertensos, diabéticos, e nós sabemos hoje, né, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que no Brasil, a maior parte da população que é hipertensa e diabética é a população negra, esse dado não fecha com o Covid, a gente já percebe-se que esse dado não está sendo coletado e eu não tenho a real situação do Covid para a população negra. E isso nos inviabiliza de poder cuidar dessa população e pensar uma política mais efetiva para essa população, que também está na periferia, que também precisa trabalhar, precisa pegar ônibus e não tem os cuidados que ela precisa. Então, a gente ainda hoje tem esse embate para falar sobre Covid na população negra, porque as pessoas não entendem a importância do quesito raça-cor, né? A minha consideração final é provocativa, de tensionar que as pessoas não negras, em especial as brancas, entendam o lugar de privilégio que elas ocupam numa cidade, numa capital, num país racista. E que não basta não ser racista, elas têm que ser antirracistas.
Bom, como a Lisiane trouxe, né, a questão do Covid ela virou muito complicada. As pessoas que lutam pela saúde da população negra, elas têm feito inúmeros movimentos, tanto para secretarias, quanto para o Ministério, quanto diversas situações, para que seja incluído o quesito raça-cor, até porque, como a Lisiane também trouxe, é obrigatório, é lei, não é uma escolha, né? Não é tô afim ou não, é realmente obrigatório fazer esse preenchimento. E não está fazendo, não está sendo feito. Então, os boletins acabam não trazendo a informação do quesito raça-cor. A gente tem visto por outras pesquisas, né, por outros pesquisadores que têm esse interesse, é que o Covid ele nos atinge através da vulnerabilidade financeira, que a maioria das pessoas tem uma questão financeira, elas são negras, mas também nos atinge por essas questões psicológicas que a gente estava discutindo, né? Então, uma mulher negra que ela é considerada forte, tanto pelo outro quanto por si mesma, ela só vai ir num posto de saúde quando ela tiver com muitos sintomas, e se não tiver condições de sair da cama. Então, quantas pessoas negras acabam não procurando essa ajuda, né? Então, é importantíssimo que o colhimento do quesito raça-cor para entender como o Covid está atingindo a população negra, se está atingindo de forma diferente. E também tem a questão de quem participa dos testes, né? Se as pessoas que estão participando dos testes das vacinas também são pessoas negras, tem alguma diferença genética que isso possa interferir, isso tudo tem que ser pensado. Então, o Covid ele vai nos afetar e nos impactar de diversas formas, muito além das financeiras. E impacta muito na saúde da população negra em função dessa falta de cuidado que nós temos com a nossa população, infelizmente. Em relação às considerações finais, eu acho que a Elise trouxe é extremamente importante que as pessoas não negras elas consigam se colocar, né, no sentido de entender o seu papel nessa luta antirracista, justamente porque o racismo foi algo criado pelas pessoas brancas. Os negros não criaram o racismo. Então, é importante que as pessoas brancas participem na luta para também tirar, para que esse racismo acabe, porque não é um problema só do negro isso, né? Isso não gera questões só para o negro, gera questões para todo mundo. Então, eu queria também agradecer imensamente pelo convite, dizer que eu adorei participar, assim, estar aqui do lado da Liz, da Líbia, da Andréia, foi, assim, muito bom poder falar, trazer um pouco, compartilhar um pouco desse conhecimento, ouvir também da Liz, desse conhecimento incrível que ela tem, e trazer isso, né, de vamos participar, vamos estudar mais, entender mais como funciona o racismo. E o racismo está muito além do interpessoal, então ele é muito além de chamar de macaco, ele é muito além de gostar ou não de pessoas negras, e entender que às vezes a gente vai reproduzir racismo mesmo sem querer, mesmo gostando de um negro, mesmo namorando um negro, mesmo tendo um melhor amigo negro. Então, o racismo ele vai muito além das relações interpessoais, a gente precisa entender ele para daí sim combater ele de forma efetiva. Isso aí, Jéssica. Já tive um aviso aqui que temos que encerrar. Então, Jéssica e Lisiane, muito obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. E para o fechamento dessa edição da Comissão Discute, que isso foi um prazer. Gurias, olha, foi maravilhoso. E para o fechamento dessa edição da Comissão Discute, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que se celebra amanhã, 20 de novembro, trouxemos Lira Fernanda. Lira, você está aí? Boa noite, seja muito bem-vinda. A Lira tem 9 anos. Tem 9 anos e é integrante do movimento Meninas Crespas, que justamente é um grupo entre crianças, jovens e adultos que trabalha justamente com a valorização da história e cultura negra. E também uma questão que tanto a Lisiane e a Jéssica disseram, a autoestima das nossas crianças e adolescentes negros, né? E também é filha da Lisiane. E ela aqui vai cantar para a gente o Canto das Três Raças, uma música que é muito conhecida na voz de Clara Nunes.
Lira, Eu só vou, agora é eu contigo. só vou desligar a minha câmera, tá? Para dar toda a atenção para ela. Boa noite, Exatamente. gente. Boa noite. Ninguém ouviu um soluçar de dor no campo.